Em inglês o nome é straight. Agora, o João não. O João observou isso e falou, não, ele é exigente. Em parte ele tem razão, todos eles têm razão. Alta exigência. Vai ser arranjando depois, viu? Não, tá. Agora, no fim, eu quero saber qual que é o melhor para a gente fixar aqui na mesa. Então, passa aqui também a fita, para não sair do lugar. Tem algum que segura? Mas é preciso de ver qual. Eu ainda não tenho ideia, nem você também vai ter. Tem? A gente não sabe. Hein? Não, não é isso. Mas o problema é preciso fixar para fixar. Pois é. Quem é que falou? Não, eu quero que fixa os dois. São 4 coisas para fixar. Aqui e aqui. 2 em cada um. Não, você não vai querer pôr. Tá vendo? É isso aí que eu falo. Tá vendo? Essa piada não deu. Não, foi. Não, a sua intenção foi ótima. Você está salvo. Como intenção. Não, a posição é para. Se é a posição, é para. Tertúlia. Minha gente, meu boa tarde. Hoje nós temos a holomaturologia dentro da evoluciologia. Você vê que está dentro desse assunto que nós estamos acabando de falar. É um processo de maturidade. É a ciência aplicada aos estudos, conhecimentos específicos, técnicos, teáticos ou pesquisas da qualidade, condição ou caráter da maturidade integral, evolutiva, cosmoética, biológica, psicológica, multidimensional ou holossomática das consciências, consciência, consciex, em todas as formas de manifestações e consequências aprimoradoras do ego. Agora, nós temos aí a especialidade da conscienciologia, que é a holomaturologia, é uma especialidade. As pesquisas para identificação do nível real da lucidez pessoal. As pesquisas da hiperacuidade. A expansão da lucidez da consciência. A melhoria da agudez pessoal. O nível intelectivo da superdotação consciencial. A manutenção do megafoco consciencial. A autocoerência permanente. A autossabedoria, a sapiência, a autodedicação à tares antidoutrinária, a vivência da mega-fraternidade, as pesquisas técnicas da troca lucrativa dos erros involuntários pelos acertos lúcidos. Agora, na argumentologia, nós temos 2 perguntas pertinentes quanto ao belicismo: o sadomasoquismo e a defesa. 2 fatos recentes que nós estamos falando: o problema da inteligência e de jiu-jitsu. E depois, 10 categorias de frentes de trabalho. E nós classificamos aqui, está na ordem, vamos dizer, praticamente alfabética. Agora, no fim nós falamos, pela cosmoeticologia, ninguém deve desencadear estupros evolutivos nos outros. Por outro lado, ninguém perde por fazer em si próprio a mutação da reciclagem intraconsciencial. A mutação pessoal é uma coisa, estupro evolutivo nos outros é outra coisa. Você tem ponderado sobre o próprio nível de maturidade consciencial? Vive satisfeito com os progressos alcançados até aqui pelos próprios esforços de expansão da automaturidade? Eu quero dizer que esse verbete é o 1263, 5 páginas, 44 elogios e 10 máximos. Está certo isso aí? Vocês estão de acordo? Agora, é um caso para se estudar. Agora, ó, do meu povo aqui, que eu estou esperando agora, é só a Adriana, tá certo? O resto eu já distribuí todo o material. Ó, eu sou super exigente, você deve ter razão. Hoje eu trouxe 5, aí ó, mexe com 6 pessoas ao todo. Na página 11, lá embaixo no item Jiu-Jitsu, o Hélio Gracie ele já faleceu. Se eu não me engano, foi esse ano ou ano passado. Só para inserir eu já falei depois. nisso, mas esse aqui é que eu quero fixar mais. Você está entendendo? Não, é que você certo. Coloca lá a data do nascimento, tem que só complementar, ó, quando fala Ele professor... faleceu, né? Faleceu. Foi esse ano, foi agora. Eu acho que eu já coloquei. É. Eu preciso de ver, porque esse aqui é antigo.
Eu vou pôr de qualquer maneira para o Charlton Heston também na polícia ali, também já, dois parágrafos. Já, os dois já dessomaram. Já dessomaram, só para Agora, atualizar. eu acho que já está tudo feito. Mas é bom, você lembrou bem. Agora, é engraçado, né? Como é que eu vou mostrar aqui com duas pessoas que dessomaram logo em seguida. Isso já está feito já há algum tempo. Agora, o Lucas Mendes está vivo. Tá? Não, ele está. Manhattan Connections. Eu quero dizer que eu estou falando de gente viva aí para chuva. Direto de Manhattan. Agora aqui, pergunta. Quais os critérios utilizados para determinar os percentuais de evolução das consciências em relação ao serenão? Seriam apenas aproximações para facilitar a comparação? Qual a razão do pré-serenão vulgar, a isca inconsciente e o tenepsista estarem classificados com o mesmo percentual? Desse modo, parece apenas tipos de consciência no mesmo estágio, e até um certo ponto, mas veja, o pré-serenão vulgar e isca inconsciente e o tenepsista. Pré-serenão vulgar, uma pessoa de modo geral, um monte de gente. Alguns são isca inconsciente mais do que outros, é aquilo que eu chamo de esponja. E o tenepsista é aquele que começou a levantar a cabeça para ficar livre do assédio. De modo que são 3 tipos de pessoas, mais ou menos, tudo afins. Não tem nada para mudar. Agora, um tenepsista que avançou mais, ele já senou fiexista, já mudou, ele mesmo já sabe. Ele já se coloca no outro nível. Agora, a primeira coisa que você tem que ver é ponderar. Passa uma reflexão aí de umas 2 horas sobre as faixas, os índices da evolução de cada um, lá que eu coloco os percentuais. Você vai começar a entender. Uma diferença, às vezes, de 5% ali tem sua razão de ser. Agora, esses aí não. Esses aí estão mais ou menos tudo dentro do mesmo nível. Cada um tem as suas possibilidades. Por exemplo, pré-serenão vulgar. Uma pessoa começou a ter tenebras, é a mesma coisa. Vocês veem a diferença nisso? É lá, tudo igual. Agora, veja, uma pessoa que não tem a tenebras, que é isca inconsciente, e pré-serenão vulgar, tudo é a mesma coisa. Eu não estou vendo nada diferente. Vê se você aí, meu amigo, se estuda bem a situação para ver como é que é. Agora, seria bom você ver também os detalhes que eu falo sobre a teoria do serenão. Como é que é, a diferença que tem, o nível que ele obtém lá, o que ele já alcançou, as conquistas pessoais, etc. Tal. Seria bom para ver a diferença com a gente. Agora, a coisa mais séria, eu vou repetir mais uma vez, são atributos mentais que o serenão tem, que nós nem descobrimos, ou desconfiamos, ou imaginamos, ou supomos. Ele tem coisa superior a gente, que nós temos que adquirir através dessas faixas, desses índices de evolução. Então, por exemplo, quando a pessoa começa na desperticidade, quando ela vai para o processo da semiconsciência, quando ela pega o processo de teleguiamento, ela vai começar a ver isso. No evoluciólogo, ele já vai começar a entender muito mais o serenão do que a gente. Então, ele aqui, ele já está querendo saber tudo. Então, seria bom já começar a pensar nisso. Isso aí vai importar muito em esclarecimento. Em fins do século passado, cultivou-se o mito do 3º milênio. Uma nova era de paz, amor e sabedoria. O que vemos é um mundo fustigado pelo terror e pela doença. Era tudo uma utopia, um sonho, uma ilusão? Olha, meu amigo, você está por fora de uma coisa muito séria que eu vou te falar, isso nós já explicamos aqui no milênio passado, quer dizer, não foi nesse milênio, isso já vem do milênio passado, que é o processo chamado, a doutrina, ou a ocorrência do chamado milenarismo. Seria bom você ir à internet e procurar essa palavra, milenarismo. Isso aí vai esclarecer você e o que a gente fala a esse respeito, e você vai entender mais o 3º milênio. Eu mesmo uso a expressão 3º milênio sempre. Agora, o que você passa? Tem sua razão de ser, mas você tem que estudar o que é milenarismo.
Então, falando em breves palavras, en passant, milenarismo é o seguinte: toda vez que muda um milênio, e às vezes muda até o século da alteração, mas o milênio é que é a coisa mais séria, por isso que chama milenarismo. As pessoas então acham que tudo vai morrer, aquilo que ficou, e tudo vai renascer num outro nível. Então, por exemplo, no terceiro milênio, eles começaram a repetir tudo que havia quando foi passado do primeiro para o segundo milênio. Quando terminou o ano 1000, em 31 de dezembro, era cheio desse problema. A mesma coisa se repetiu o milênio depois. Então, agora houve uma repetição de coisas muito maiores do que há 1000, né, há 10 séculos atrás. Por quê? Porque as coisas mudaram. Então, eles falaram que era o fim da ciência, o fim da arte, o fim da filosofia, o fim de tudo, fim de tudo, fim de tudo, fim de tudo. Isso é o processo da finalização também que eles chamam. Mas o nome é milenarismo. A humanidade tem mania dessas coisas, sempre é assim. Quando vai mudar um patamar, eles acham que aquilo tudo morreu e aparece uma coisa nova. É igualzinho quando acabou a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, que eles acharam que com a bomba atômica é a mesma coisa do milenarismo. Então, que o mundo não ia existir mais. Então, todo mundo começou a pular o rally-gally e passava noites e noites, dia e noite dançando, etc., que o mundo vai acabar. Eles vão julgar a bomba atômica e acabar tudo. Agora, isso no setentrião, ou seja, no hemisfério norte, foi terrível. Porque é no hemisfério norte que tem mais belicista, é mais do que aqui no hemisfério sul. Então, eles achavam que as bombas, como tem mais lá, vocês já notaram que onde tem mais bomba é lá? Tem um amigo meu que falou assim: eu não saio, eu não viro o meridiano, eu não passo por cima do meridiano. Eu disse: mas por quê? Lá tem bomba atômica, eu não vou. Agora, em parte, o cara tem razão. Pior é isso. Eu falei assim: ó, vai devagar com isso, mas meus argumentos são difíceis. Você não acha? Quer dizer, o setentrião. E outra coisa, até hoje, urubucerva bem, olha só a palavra que eu estou usando, urubucerva, veja, esse Dil, o Armanegená, aquele cara Dejá, é o Irã, a Coreia do Norte, tudo atrás de bomba atômica, tudo norte, presta atenção. O Oriente Médio, com os processos todos, Israel com aquele negócio todo, tudo norte, você está entendendo? Querendo ou não. Então, o negócio não é fácil. De modo, João, que o negócio é a gente ficar por aqui. Não ultrapasse o meridiano do Equador. No hemisfério sul, fica por aqui. No hemisfério sul parece que não tem nenhum país com Não, não é isso. Se solta a bomba atômica, o processo de vento vai pegar mais lá, devido ao processo da rotação da Terra. Ele não vai pegar assim tão fácil pelo meridiano. Entendeu? Ele pega pelo meridiano e vai vertical. Entendeu ou não? Você entendeu isso? Agora, então, veja, o negócio é sério. A partir depois que eu vim para cá, eu deixei de viajar. Eu não ultrapasso mais o meridiano. Vocês estão entendendo? Estou tranquilo aqui no sul. Entende? Tá certo? Agora, quem vai lá para mim, me representar, é o Moacir. Ele é novo, né? Menino, né? Ele pode ir. Ele vai lá para dar curso. Passar a dinâmica depois do Equador. O que você queria? Não é bem uma dúvida, mas queria que você aprofundasse mais. Eu achei interessante a parte da inteligência, na página 11. Depois o juiz, ele teve uma decisão aqui discriminatória com a pessoa inteligente. Vamos ler isso tudo aqui para o povo saber, não é isso? Inteligência. O jornalista Lucas Mendes, em artigo realista, segundo o estilo moderno, escreve sobre o belicismo profissional na área da polícia. Então ele diz, abre o parênteses, Robert Jordan passou nos testes com as melhores notas, mas foi reprovado pelo chefe de polícia, com o argumento de que a inteligência dele está acima de outros policiais e isso não é bom. Ele vai ficar entediado com o trabalho e pedir demissão, explicou o chefe. Robert Jordan processou a polícia, alegando discriminação intelectual, mas perdeu no tribunal. Em Connecticut, é proibido por lei discriminar raça, idade, sexo e preferência sexual. Mas o juiz preferiu o argumento do chefe.
polícia não é lugar para gente muito inteligente. E fechou o parênteses. O que vocês acham? Isso é o Lucas Mendes, ele escreveu, está tudo aí, o artigo dele, a coisa para valer, não tem jeito de fugir disso, não. Agora, depois vem o outro, né? Vem o outro argumento aqui do Hélio Gracie. Ainda nessa inteligência tem uma questão de forma, não sei se o senhor está corrigido, que tem 5 aspas aí. Tem. Eu acho que essa aspas do ele não... Porque a aspa interna eu deixei de propósito, né? Mas aí não teria que fechar com 2, ou então tirar Não, essa porque do aí ele? não tem jeito. Como é que vocês fazem? Que Eu aspas sou é os contra aquele pares. negócio de fazer uma aspa O senhor fez só, isso mesmo? ou pra- fazer uma chave. Eu sou contra. Mas então uma aspa fechando, fecha 2 anterior? Ela fecha. Eu não vou pôr 2. Uma serve para 2. Eu pensei em tirar do ele. Tirar, a primeira eu não posso tirar, porque é a A citação. intermediária que eu estou falando. Hein? A intermediária Não, do não ele. tem. Qual que é que eu tiraria? Do ele, na 4ª linha. Qual que é? Aonde que está? 4ª linha. Ele. Não, eu não posso tirar, porque isso aí é a linguagem dele. Tem que começar e terminar, está tudo certo. Eu não estou vendo erro nisso, não. Fecha, não interessa. Agora, se coincidiu uma aspa lá no fim, isso é o problema. Não interessa. Está certo? Mas agora está certo, porque eu tenho que mostrar que isso não é meu, não foi eu que escrevi, é o SIC. Eu não posso colocar que é SIC. O SIC geralmente diz respeito ao conteúdo da forma. Não é a forma do conteúdo. Você não entendeu, né? O conteúdo da forma é uma coisa, a forma do conteúdo é outra. Mas olha, o que mais você esteve estudando aí? Você, afinal de contas, é o processo de maturidade. Eu tenho que falar com você. Quem é o mais velho aqui? É você, eu, o Moacir, quem mais? Tem mais gente? Hoje quem tem que falar é vocês. Não fica pensando que as louras são mais velhas, que não são. Elas são louras, não é cabelo branco. Loura não tem cabelo branco, ela tem cabelo amarelado. É isso? É. Mas então... Bom, aí na inteligência que é a falta de holomaturidade. Agora, eu já coloquei o processo bélico, porque é a coisa mais séria, onde mostra menos inteligência, né? É onde mostra menos inteligência no belicismo. E na 2 Uma pessoa, gente, presta atenção, pensa só nisso, passa 1 hora pensando nisso. Vem um rapaz, mas já está maduro, já tem 30 anos, e ele se apresenta como voluntário numa guerra. Pensa, tem inteligência nisso? Quer dizer, é uma loucura total você pensar. Agora, nessas 2 achei interessante, porque a falta de inteligência, eles mesmos assumem aqui. Assumem. Eles mesmos assumem. Eles falam bem claro. Eles assumem. Mas olha, quem assume é porque acha que é inteligente. Porque ele já é o líder lá dentro. Olha que sempre quem fala é um líder. Mas você achou que no número 2 do jiu-jitsu também... Você não vai pegar um soldado raso falando isso. É lógico. Ele é superior, ele está ali para ajudar aquele povo que não tem inteligência. É assim que ele pensa. O número 2... Eu entrei aqui porque o meu pai exigiu. Entendeu? Essa história toda já é minha discussão lá no Rio. Agora, se bem que o cara aqui também ele não é tão inteligente, né, para querer entrar. Agora, no jiu-jitsu também se acha que o professor isso aqui também se claro. acha... E outra coisa, depois eles ficaram em dúvida sobre isso e foram lá e perguntaram para o Hélio. Ele repetiu tudo. Não, a coisa é isso mesmo. Mas eu estou Se tiver inteligência demais, ele não aguenta estar dando batida nos outros, porque ele virou uma alavanca para matar os outros. A maioria. O professor de ginástica falou isso. Ele falou que gente que pratica esporte não pode pensar muito, que tem que entrar no piloto automático, né? Eles estudam para se formar, mas Agora, depois tem que ficar no piloto automático. Existem as exceções que nós temos aqui. O Djalma é uma exceção disso. Não é isso? É tanto que ele quis mudar, coitado. Ele queria sair do avião, que era, você sabe, aqueles ultra jatos, você está entendendo? Pegou uma motoca, deu no que deu. Não foi? Quer dizer, um negócio sério dele. Entendeu? Mas é inteligência. Tudo é um processo de inteligência.
Agora veja, seja lá o que for, ele resistiu a isso tudo. Passou pela experiência. Eu acho ele um vitorioso. Você é bem-sucedido, exitoso. Ele superou essas coisas todas. Não é fácil. Agora veja, ele tinha que pagar um pedágio, mas ele ficou um pouco enrolado no pedágio. Tem muita gente assim. Quem é aqui que ainda está enrolado em pedágio? Tem gente? Lá na Consta devia te perguntar. Tem algum de vocês, senhores e senhoras, que esteja envolvido ainda demais e enrolado no meio de campo do pedágio? Por quê? Pode falar, chefe. Você fala ali da maturidade biológica também, não? Aonde que está isso aqui? Definologia. Definologia, sim. O que você quer? Você fala da A maturidade biológica. biológica, sim. Seria A atrelado mais biológica, à ela condição alcança da os idade? 26 anos. 26 anos. A gente só pode estar fazendo alguma apreciação, abordagem criteriosa de uma pessoa depois dos 26. Isso é que seria o correto. Entendeu? Porque antes você tem que dar desconto. Então, os atenuantes, eles vão violentamente até 26. Depois, ainda tem atenuantes, um pouco menores. Até mais ou menos na meia idade, lá pelos 45. Agora, depois, é só banana que você dá para a pessoa. Aí já tem só agravante. O que vocês acham? Está certa minha abordagem ou não? Entende? Na meia idade, já está na hora. Ou se a pessoa não amadureceu até lá, não pode esperar agora, então é só outras vidas. Agora, ó, você já superou isso aí, tá? Qualquer coisa você pode perguntar, que a gente pode falar uma verdade para você na cara. A você já passou de 26. Cara dele. Mas você entendeu, né? O negócio é os 26. Isso é um negócio sério. Adulto. Entende? O excesso, por exemplo, de peso. O problema da bulimia, depois dessa idade. Tudo isso. É o Balzaco. Um Balzaco que pesa 140 quilos, é preciso examinar por quê. Valdo. Aí vê que ele tomou o Xenical. Aquilo, o cara foi tomar para emagrecer e ficou, teve excesso de peso, você sabe, né? E depois demora, às vezes, anos para aquilo, o organismo julgar o Xenical fora. Essa semana mesmo conversei com gente que está nessa condição. E ele sabe disso, os médicos já explicaram, está bem consciente. Pode falar. Valdo, a questão de artes marciais, até que ponto ele equivale, por exemplo, vamos supor que a pessoa não vá lá fazer o ano de exército, mas ela frequente lá uma academia de artes marciais. Não é mais ou menos a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Tudo a mesma coisa. Ela tem que ir para, por exemplo, se ela for andar na esteira, é outra coisa. Se lá tem esteira, então não tem nada a ver com aquilo. Agora, o problema não é esse. Se ela está lá, se envolveu com o processo das artes marciais, ela está dentro do holopensene negativo do belicismo. João, o problema nosso é esquecer a guerra e o belicismo e pensar no problema da competição. Então, por exemplo, às vezes a guerra pior é no empreendedor, é no empresário, é na empresa, é na gestão. Essas pessoas que são fominhas dentro do empreendedorismo. Entende? Tanto que eles usam estratégia de guerra também, né? Tudo, eles usam tudo. Mas é que se você vai falar, eu falo assim, não, mas eles usam também a técnica de Jesus aplicada ao empreendedorismo. Eu tenho de tudo. Que é o problema é chupar o olho do outro. Está entendendo? É o da concorrência, é o processo da competição. Então, a coisa mais séria é concorrência e competição. Porque eles reduziram isso até um certo ponto, Dulce. Por exemplo, a hora que uma pessoa usa muito a palavra competição ou concorrência, isso é um eufemismo que ela está fazendo para a guerra, para belicismo. O que você acha? Não é? Isso ninguém fala. Você não vê esses caras do empreendedorismo falar isso.
Fica feio, né? Não pega bem, porque desfaz, ele tudo está cuspindo para cima, se ele falar. Não, tem uma série de demagogias que elas ficam mais light, por exemplo. Muita gente compara assim, você pega um professor de artes marciais e ele fala o seguinte, não, isso aqui é para você ter o condicionamento físico. Aí Não, depois que esse aqui você é o entra, termo. você tem que bater no outro cara. É Mas lá. aí, qual é a lógica disso aí? Aí o cara já Não, passou ele pela está lavagem cerebral. esperando que todo mundo vai atacá-lo na rua, que ele está preparado. Então, a arma que ele tem chama-se punho. Aqui é o pulso, ó. Punho. Quer dizer, tudo errado. Né? A gente viu um colega nosso que usava o slogan aqui, né, há pouco tempo, Arte da Paz, né? Que na realidade é baseado em cima do... Não, agora quem é doutor nesse assunto é seu irmão, né? Foi muitos anos. Doutor né? no assunto. É fera. Nessa questão da maturidade, aqui, na questão da maturidade... Você indicou para cá, você também não está sabendo nada, o negócio. Ah, a Adriana está aí, né? Ah, é. Passa isso aqui então lá para ela, por favor. Aqui. Então, os fatos que marcam mais são da infância, adolescência e pré-adultidade, os negativos e positivos mais Não, difíceis não de marca serem... mais, O que marca mais é as suas retrocognições. É o passado seu, aquilo que você vê na paragenética. Isso é grave, isso é muito pior. Agora, a fase pior da vida é a infância. A infância. É a infância. Isso aí é que é a coisa séria. Para nós é isso. Nem todo mundo acha, que o povo, eles edulcoram, eles fazem eufemismo. Há uma demagogia sobre a infância, você sabe. Há demagogia sobre a infância, há uma demagogia sobre a mulher, há uma demagogia sobre a plástica feminina, há uma demagogia generalizada nessas coisas. Uma hora, se você fizer listagem de demagogia, você vai ficar bobo de ver quanto que tem isso. É incrível. É isso? É porque na Evolucim, nós estamos fazendo cosmogramas sobre os tipos de criança rejeitada, criança. Isso tem que estudar. Então, ali aparecem coisas muito... Agora, lembre-se, muito fortes mostra e mexem. a criança, logo que puder, o valor da nota, o valor da moeda e estado vibracional. Isso é que é importante. Então, está certo. E viva Torres. E viva? Com relação a pedágio, queria saber, assim, a partir de determinado nível evolutivo, vai acabando o pedágio, ou o pedágio vai ficando de uma forma mais sutil? Como é que funciona isso? Há uma coisa nisso aí, que um amparador uma vez me falou, que eu nunca pude esquecer. Existe o heteropedágio, existe o autopedágio. Se você começar a entender isso, tudo fica mais fácil. O que significa isso? De cara assim eu falei, você entendeu ou não? Mais ou menos. O hétero é o imposto, o imposto pelo determinismo. Tá. E o alto é aquele espontâneo feito pelo livre-arbítrio. Isso é de uma lógica, de uma inteligência terrível. É mais ou menos a mesma coisa de provocar crise. Eu estou falando que é inteligente, que é dentro do mecanismo da própria lei. Vocês entenderam? Você entendeu, Grace? Bem, pessoal, mas é mais ou menos aquela coisa de gerar a própria crise? Não, é outra coisa. Não é isso. Por eu não exemplo, entendi. muitos de vocês, devido ao curso intermissivo, a gente escolhe. já chegaram no alto pedágio. A gente já escolhe. Você mesmo selecionou, você fez a triagem, você escolheu, entendeu? Agora, isso é o máximo. Agora, veja, é nessa hora que a pessoa entra no ciclo multiexistencial da atividade. Tem lógica isso? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O autopedágio e o heteropedágio. O hétero, no caso, é o imposto, feito pelo determinismo da própria vida. Devido o quê? A lei da inseparabilidade, grupo kármico. Agora, o autopedágio é aquele, por exemplo, que até hoje o Serenão ainda faz. Nesse sentido, Essa é uma perfeição. Então, a partir de... Você entendeu? Entendi. Você entendeu agora, Grace? Você entendeu o que quer dizer? Entendi. Qualquer coisa, explica aí para minha chefe. Então, a partir de um certo nível, o hétero acaba, mas fica o alto. O alto, ele fica, porque... Deve ser a partir da desperticidade. A sua então. consciência, nessa altura dos acontecimentos, já está mais abrangente. É sensível. Entendi. Sensível. Você não tinha sensibilidade antes.
Porque o problema nosso, a evolução, né, gente, é sensibilidade. A sensibilidade que eu estou falando é mental somática, é racional, não é psicossomática. Você entendeu isso, lógico? Professor. O nível disso, esse está bem dentro do tema que nós estamos estudando. Isso é da holomaturologia pura. Professor, né, então no autopedágio, por exemplo, o senhor falou que o autopedágio, devido ao curso intermissivo, a gente escolhe. E no heteropedágio, ele é imposto. E o senhor falou também da inseparabilidade grupo kármica. O que eu queria saber, por exemplo, a família, ela poderia ser autopedágio ou heteropedágio? Eu te pergunto. Aí depende. Tu que sabes, ó cachupa. Entendi. Depende. O negócio é com você. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a maioria aqui já admitia isso e já pôs um pé dentro do processo da atividade do ciclo multiexistencial pessoal. CMP, como eu chamo. Entende? Esse é perfeito. Du, você entendeu isso? Tem lógica? Faz sentido? Só queria entender essa sensibilidade. A sensibilidade é o seguinte, eu sempre falei aqui sobre o negócio, em algumas coisas sérias, eu falo, faltou sensibilidade à pessoa. A sensibilidade é aquilo que eu chamo de sentimento elevado do mental soma. Entendeu? Por exemplo, uma emoção aventurosa é do psicossoma, é coisa de bicho, é proto-reptiliano ainda. Na hora que a pessoa tem um sentimento elevado, é porque ela aumentou a sensibilidade, ou aquilo que em inglês também eles gostam de falar, o sensitivity, que é a sensitividade evolutiva. Ele, então, tem uma racionalidade teática, já aplicada às suas definições, suas decisões, entende? As suas demarches. Então, a coisa muda de figura. Não tem lógica isso para você? Agora, o que se passa? Tudo é um problema dentro do livre-arbítrio e do determinismo. Um é do determinismo. Tudo começa com o determinismo. Em seguida, vai para o livre-arbítrio. Isso já demonstra a maturidade. Já. Começando a aparecer já a holomaturidade. E é depois da aquilo que eu estava conversando com vocês hoje no almoço, aquilo tudo é a maturidade do autopedágio feita na interassistencialidade de propósito. Eu estava conversando com ela lá sobre o processo da dupla evolutiva. A verdadeira dupla evolutiva, você não está pensando em arranjar uma pessoa que você ama e só favorecer os seus sentimentos. Mesmo que seja uma coisa superior ao sexo, mas uma coisa de uma afetividade super avançada em favor de você. Não. Você pensa em ajudar aos outros através da dupla evolutiva. Está entendendo? Por quê? A dupla evolutiva tem uma coisa seríssima, que eu não quero chamar atenção demais nisso, mas cedo ou tarde a pessoa chega lá, que é o seguinte: se existe uma cabeça energética, existe às vezes uma cabeça evolutiva numa dupla, tá certo? Essa cabeça evolutiva é um exemplo permanente que a outra pessoa tem perto dela. Ela está na sombra de um exemplo positivo. Já pensou você ficar na sombra de um exemplo como é o ideal? Entendendo? Isso é o máximo. Você já pensou você ficar na sombra e casar com a serenona? Como é que não fica? Isso é. Eu não vejo o professor Valdo com uma pessoa lá que já também é evolução. Não é nada. Eu sou teoricão. Tem que estar. Eu não domino nada que eu estou falando ainda bem. Eu estou começando só. Mas eu sou dá da pra fase gente... aqui, eu sou da fase da transição. Eu estou na sala dos passos perdidos para entrar. Você está entendendo como é que é? Mas eu sou consciente. É aquele negócio da projeção. Então nós estamos onde? Que eu faço questão. Aqui, ó, eu conheço muita gente que é muito melhor do que eu em projeção, mas eu faço. Não me interessa o resto. Eu não quero ser melhor do que ninguém. O que eu quero é melhorar minha ficha. Então, a outra coisa também que tem é o seguinte: enquanto a pessoa quer ser melhor do que os outros, quando é que ela quer ser melhor do que os outros? Na competição, na concorrência, no esporte, na guerra, em tudo que tem o processo, ela quer ser melhor do que os outros. Enquanto ela estiver assim, há uma imposição em cima dela. Ela está sob o domínio do determinismo, que ela é um animal ainda.
A hora que ela começa a ter, sai uma fumacinha de iluminação, quer dizer, ainda não é luz, é só uma fumaça luminosa. A hora que começa isso, ela começa a adentrar, a pôr o pé direito em cima do livre-arbítrio. Vocês estão começando a entender isso? Não tem lógica isso? Então, se você colocar, você pode condicionar tudo que você conhece dentro desse quadro. Tudo que faz. Você explicou para a Grace? Você entendeu aí? Se não entendeu, me pergunta, que eu estou aqui para receber as perguntas. Para isso eu já vim armado com as minhas armaduras todas. Olha só, Valdo, só para refinar um pouquinho mais, aqui ó, no ar. Quando ele perguntou lá se as artes marciais e a pessoa ir para o exército era a mesma coisa, é a mesma coisa do ponto de vista negativo, mas do ponto de vista do pedágio, do alto pedágio, não é, né, Valdo? Se você tiver ligação, você tem que ir lá para resolver. Uma coisa espontânea, a outra é imposta. Isso. Então, outra coisa, mas no exército também tem um espontâneo, que é o voluntário. Tem. Estudo a gente tem que ver. Claro. Então o problema todo é perguntar para a pessoa, qual é a sua intenção? Qual foi a sua intenção? Isso. O que você desejou? Qual era a aspiração básica sua sobre isso? Isso aí é que é o doido. É importante isso. Agora, veja, a turma da Grécia devia estar aqui para ver esse nosso debate, que esses não chegaram lá, né? Com aquelas guerras todas, dava vontade, né? É ou não é? Terrível. Tudo desfocado. Se a gente tem um pedágio, reconhece que tá passando por um pedágio, não tem certeza se aquilo foi alto ou hétero. Como é que a gente faz para aproveitar o máximo possível? É transformar em alto? Resolver isso fazendo assistência máxima possível dentro do momento evolutivo. Você não vai errar nunca. Faz mais assistência que você não erra nunca. Não tem jeito de errar. A saída é sempre assistência, né? A saída é assistência. Em qualquer lugar devia ter uma porta enorme, escrita saída. Saída é assistência. A pessoa chega lá, tem que assistir os outros. Ela já chega saída de emergência. Ela já chega arregaçando as mangas para poder ajudar. A Dulce está falando que o sinônimo é para assistência, saída de emergência. Saída de emergência. Mas o problema é esse. É ir já arregaçando as mangas, antes de passar a porta. Você sabe, ela é dulce. O problema todo é isso. O problema todo é esse. Vai tentando, né? Sovaldo, de falar em Dulce, eu queria entender melhor, que o senhor aprofundar essa questão da consciência, não é desse verbete, não, especificamente. Sim. Aquela categoria da consciência natural, né, que o senhor diz que é a parte mais a fase mais primitiva, hominal, ela está íncita na uma congel... porção de gente que você conhece. Né? E de vez em quando ela põe a cabeça para fora. Mas... Acho que com isso fica tudo já claro. Você tem que prestar atenção. Então, nós não podemos esquecer a consciência. Né? Pois é, mas... Por exemplo, uma coisa boa é aquilo que eu falei com um cara aí faz mais ou menos um mês. Falei assim, por exemplo, você foi consciência o ano passado, algum dia, em algum momento evolutivo? Mas é uma boa pensar. Sovaldo, mas eu ainda não entendi. Não é o parênteses, não é só o parênteses. É o escorregão patologíssimo da pessoa, escorregão, o deslize, entendeu? Teve alguma casca de banana no ano passado com você, entendeu? Então, mas fora essas recaídas consciensuais... as recidivas. As recidivas. Aquelas que são contra a vontade da pessoa. Como que é essa consciência, assim, ao vivo, uma que seja pura, vamos dizer assim? Ela está dentro da... Qual é a faixa? Ela está dentro da faixa da congel? Seria bom você ver as congels que estão chegando aí. É sempre congel? Isso que eu queria saber. Não, do jeito que ela você vai sempre encontrar congel. hoje, você vai encontrar congel, que são mais fácil. Pedir um exemplo. Converse uma hora com a Graça. Para ela falar quem é que ela está atendendo. Aqui, quem é que ela está atendendo? A Graça, a minha Graça. A Graça. Fala com ela. Os alunos. Eu queria que você me explicasse. O Valdo pediu para você falar o que é que você está estudando.
Ela vai te falar como é a personalidade, do ponto de vista que eles estão estudando, que transcende tudo que a psicologia está estudando atualmente. Agora, veja, não é só hiperatividade. Tem muito mais coisa atrás. Agora, ó, seria bom também você ver alguns capítulos, episódios do Medical Detectives. Eles também mostram esse povo. E lá é fato, lá não é ficção. É baseado em fato. Outra coisa, de vez em quando, os personagens que aparecem lá, sinistros da história, são personalidades da política, grande nome político. O negócio é seríssimo. Mas veja, por exemplo, o tipo de assassinos, de homicidas que eles estudam. Você vai ver direitinho as consciências. Tem coisa absurda. Eu não falei aqui de um caso de um desses, sendo um Medical Detective, que o camarada, ele não queria ser chamado de, dentro de certas coisas, de um crime menor. Então, para ele ficar livre do crime menor, ele cometeu um crime maior, para mascarar o menor. Porque com o maior, ninguém ia ver o que é que ele ia fazer. Agora, isso, dentro dos fatos, é uma perfeição. Agora, que inteligência. Então, você vai me perguntar assim, mas, Val, a consciência não é uma consciência que ainda não tem inteligência? Sim. Ela tem uma inteligência tão ampla como animal, que ela ainda não tem inteligência como consciência humana, hominal. Você está entendendo? Além do macaco, além do primata. Você entendeu isso? Entendi, mas quando o senhor pensou nesse conceito, do ponto de vista, assim... Não, a consciência, isso já existe há muito tempo. Isso é coisa de outras vidas nossas. Havia vários nomes. Um dos nomes que eles levaram para a técnica para ver se dava certo era o homúnculos. Homúnculos. Homúnculos é isso. Se você for pensar, você começa a entender. Aquele negócio do homem na máquina. Sim. O homo máquina. E o homo in máquina. Sabe o que é? É o processo do homúnculo. Você já viu o negócio de filosofia sobre homúnculo. Agora veja, a consciência na prática, essa expressão com esse problema de a explicitação feita pela consciência é muito mais óbvia, muito mais clara, muito mais abrangente. Agora, puxando assim para o lado da filosofia, assim, de fazer um link com aquela coisa do bem e do mal, do princípio consciencial, como é que é isso? Não, mas assim, saindo do subhumano, chegando na condição hominal... O problema é o seguinte, há uma manifestação muito grande de coisas. A própria pessoa, ela extrapola algum ápice de inteligência muito grande em certas coisas. E outra, ela não cresceu nada, o negócio ficou lá embaixo. Agora, o que se passa? Essa que ela pegou, ela aplica para fazer o mal. É tudo antifraterno. Sendo que aquele que poderia compensar a fraternidade, ela não trouxe com ela. Então, essa defasagem, o gap que tem entre esses sistemas, que é a antipodia, sabe, dentro do gráfico da linha quebrada, essa antipodia é violenta. Então, ela, lá embaixo, é o animal. Ela ainda vive aquela parte animal. E, lá em cima, ela já é sábia, só que tem que não sabe usar a sabedoria. Então, essa defasagem é que é a consciência da que eu chamo. E isso aí explica tudo. Isso é terrível, se você for pensar. Agora, outra coisa. Começa a ver isso, por exemplo, na cibernética. Como é que é o povo? Porque você sabe, o problema de informática é uma coisa, se você for dar, superficial, tá certo? É ou não é? Falando aqui para a matemática, esse negócio de princípio binário, por exemplo, é uma das coisas mais primárias que tem. Agora, o que é que se passa? Você vai ver os hackers. Algumas pessoas dessas, esses que estão ficando tudo pirado, com depressão e devido ao isolamento, estão virando autista. Tudo isso é consciência. Né? Os caras que ficam doidos com videogame, aquele, você está entendendo? Adulto,
que fica, às vezes, mais entusiasmado que a criança. Agora, o que é interessante é o seguinte, lá no Law and Order, esse povo todo, eles estão usando os videogames para fazer acesso às crianças. Então, o cara joga o videogame para saber como é que é, ultrapassa até aquela fase que domina tudo. E aí ele chega lá e fala assim, eu sou do nível tal. Aí a criança abre o jogo com ele e mostra a realidade. Então, eles veem quem é que é o criminoso. É o jeito de acessar a criança através do videogame. Eles já estão usando isso nos Estados Unidos. Agora, já apareceu um episódio deles que eles explicaram isso, como é que era. Então, o verdadeiro chefão lá, você está entendendo? Apareceu no Law and Order para falar com a criança. Foi ele que foi. Ele não mandou o detetive, não mandou ninguém, não mandou o cara que é o japonês que toma conta da história, o chinês lá, que é o psicólogo. Não, ele mesmo foi pessoalmente. Você chegou a ver isso? Não é uma perfeição o negócio? A perfeição. Agora, então, você veja, eles já desconfiaram dessas coisas. Então, videogame mostra um nível baixo. Videogame, por exemplo, é o Bush. Olha aí o que é que eles fizeram agora. Vocês viram, na última, que descobriram, que eu falei, tem muito mais coisa. Depois que esse cara for embora, vão descobrir uma opção de sujeira que esses texanos estão fazendo, que é a camarilha do Texas. Olha lá. O Dick Cheney, o negócio que ele fez lá, escondeu tudo do Congresso, quer dizer, passou o Congresso aqui de baixo. Ó. Isso é ditadura. Era a camarilha do Texas. Eu falei assim, quando esse povo sair, eles vão ver o tanto de sujeira que eles estão colocando debaixo do tapete. Olha aí, o negócio está acontecendo. Descobriram lá, veja bem, todas as técnicas de terrorismo, eles não avisaram nada para o Congresso, ninguém está sabendo de nada, quer dizer, foram empalhados, não é isso? Tem vários nomes para isso, né? Mas foram empalmados. Aqui é o seguinte, fazer uma analogia da Atenas e Esparta, porque Esparta é especializada em guerra, Atenas é mais intelectual, mas o paradoxo, Atenas também mexia muito com guerra. Não, porque não tinha outro jeito de conviver. É igualzinho uma pessoa que está num campo de concentração. Você está concentrado, não tem jeito de você sair. Você está sob o holopensene. A única coisa que você tem é a sua liberdade interior de pensenizar, mais nada. Atenas era isso. Era por necessidade. Atenas, a coisa mais séria, mais avançada de Atenas perante Esparta, a meu ver, estou te dando meu ponto de vista, a liberdade interior do ateniense era reconhecida, identificada e vivida. Em Esparta não havia isso. Você sabe o que quer dizer liberdade interior, né? Eu vou trazer isso aqui qualquer hora. Eu ainda não trouxe nesse verbete, né? Agora, será que Atenas promovia mais a autodefesa? Parece, não sei. Não, ele só pensava na questão da belicosidade. Quem pensa em belicosidade, pensa em defesa o tempo todo. Defesa o tempo todo. Mas essa é a saída, que é o problema do eufemismo, é a demagogia. Agora, Esparta se especializa. Por exemplo, não existe departamento de guerra, nem Ministério da Guerra, é Ministério da Defesa. Mas um país precisa de ter a defesa. Precisa ter polícia. Mas agora o que o país precisa mais não é só isso, não. São os bombeiros para apagar o incêndio. Porque incêndio é que começa tudo. Os bombeiros, então, é que são a alma do país, a meu ver. E você não pode chamar que seja o soldado do fogo. Ele não é soldado do fogo, ele é o soldado que apaga o fogo. Mas agora, eles acham ruim. Eu queria analisar o belicismo de Atenas, o belicismo de Esparta. Esparta, vocês acham que só vivia do belicismo? Não, vamos entender. Esparta tinha um belicismo pro-domi sui. Isso aí eu estou te falando. O pro-domi sua. Seu. Estou te falando a sua linguagem. Agora, Atenas tinha um belicismo apenas de manutenção. Coisa muda. Pro-domi sui quer dizer, é de esponte sua. Quer dizer, é da própria pessoa. Aquilo era espontâneo. A pessoa fazia aquilo porque precisava daquilo. Ela vivia aquilo. Aquilo fazia parte da natureza da consciência lá. Agora você está entendendo? É esponte sua. Agora, o fato
de Esparta não ter pensadores, assim, como em Não Atenas. podia ter, porque é o processo do nazista. Você está entendendo? O problema todo é cerebelar. Tem que fazer o povo fazer exercício, tem que mostrar a coisa, Esparta era isso. E se transfere. Agora, isso aí, para mim, foi uma das coisas que influíram na cabeça do Sócrates, foi isso. Que ele queria levar todo mundo para o interior. Porque Esparta queria tudo para fora. Os nazistas, por exemplo, são todos espartanos. Eles levavam tudo para os estandartes, as grandes comemorações, o negócio tudo lá fora. Roma também foi espartana e não produziu pensadores também. Por exemplo, Mussolini foi a maior demonstração do processo de Esparta que teve na Itália, nos tempos modernos, o Mussolini. Mussolini era totalmente pirado. Agora, você acha que... Ele era mais burro do que também a maioria desse povo todo. Né? Parece que mais burro do que ele, só tinha mais um na Itália, o Badoglio. Você lembra o que foi o papel do Badoglio? Era burro e palhaço. Pois é, o povo chamava ele de palhaço. Palhate porque ele fazia aqueles gestos lá para fora. Agora, aí transferiu também para os Estados Unidos também, talvez de espartanos também, que não tem pensadores. Também. Por exemplo, o Rumsfeld, que esteve lá junto com o Bush, esse era totalmente espartano. Agora, o espartano que hoje se fala é como se fosse uma pessoa moderada, uma comida frugal, e não é nada disso. É porque eles mudaram depois, você está entendendo? Mas o Esparta que nós estamos falando é o belicista, entende? É outra coisa, muito diferente. Mas fala. Eu queria ter uma dúvida, assim, um outro contexto. Eu estava estudando um verbete que saiu lá em janeiro, que é telepatia permanente. E na época o senhor colocou lá, por exemplo, o que mais difícil tem a telepatia aqui. A emissora, não. O mais sério é a telepatia receptora. Para mim estudar isso profundamente, qual é o viés que eu tenho que ir? O problema todo é ver qual a intenção da pessoa e o nível de intelectualidade dela, o nível intelectivo. É aquilo que eu chamo da percussiência. No caso aí seria a parapercussiência. Então vamos entender. Se uma pessoa vai emitir o pensamento, é uma coisa mais fácil. Isso se torna mais fácil ainda se ela entender bem a estrutura, o mecanismo da telepatia, da transmissão do pensamento. Agora, o processo da recepção é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque ela está sendo subordinada ao processo. Quem emite aqui é a coisa mais fácil, você está mandando, você está por cima da carne seca, você entende? Agora, o que está recebendo, não. Ele tem que estar submisso. Ele tem que ter uma predisposição receptiva, muito séria. Então, ele precisa de mais parapercussiência do que aquele que faz a emissão. Você entendeu? Eu entendi. É tanto, por exemplo, que para analisar uma coisa dessa, a gente não vai pedir para a pessoa mandar uma ideia. Você não vai impor a sua ideia em cima da pessoa. Você vai pedir para a pessoa pensar para você ver como é que é. Aí você vai fazer ela pensar. Depois é que você faz a sua parte. Entende? Isso é que é o ideal da história. Entende? Está falando para repetir. Não, o problema todo é o seguinte, presta atenção. Eu vou emitir uma ideia para você. Para mim, eu estou numa posição muito boa, por cima da carne seca. Agora você que está recebendo. Então, a coisa mais difícil é isso. Então, para começar a estudar, primeiro eu falo para você, manda uma ideia para mim, que eu vou ficar primeiro na condição pior. Se começar a dar certo, você vai ver que você tem afinidade,
que vai haver, então, um processo de empatia, vai haver, então, uma ligação, vai estabelecer o telégrafo. Agora, se não tem, se você não conseguiu captar nada, então a pessoa é muito mais problemática, não adianta nem passar para a segunda parte, que é a pior. Você entendeu? Né? Entendi. Assim, quando eu tive um processo nas dinâmicas, teve um exercício desse. O exercício... Agora, você tem que arranjar uma pessoa que você tem afinidade com ela, de preferência a duplista. Entende? Outra coisa, é preferível uma mulher. Para o homem é preferível uma mulher. Isso tudo é técnico, já foi estudado. Isso já vem desde os séculos, isso é antigo. Mas do século XIX para cá, muita gente estudou. Agora, a própria parapsicologia também já andou estudando isso. Então, o ideal é você, de início, ser o recipiente e o agente ser uma mulher, se você é homem. Sim. Você está entendendo? E outra coisa, uma pessoa que você tem mais afinidade que todo mundo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa não tem dupla. Então, arranja a mãe e o filho. É o ideal. Ou o pai e a filha. Agora, o ideal no pai da filha seja a filha é a que está estudando. O outro é apenas, o pai é apenas o Porque assim, cobaia. Pelo que eu percebo, eu já tenho uma certa facilidade para isso. Porque na dinâmica, a pessoa que estava atrás de mim era uma mulher mesmo, colocou, só pensionizou para mim, olha, exteriorize pelo frontal chakra. Eu acertei, que tinha exteriorizado, né? Quantas vezes você acertou? Não, mas isso foram duas inserções. Não, isso não interessa, o universo tem que ser maior. Tá, não, mas assim... Estou pegando só... Não, tô pegando... Faz 100 vezes tá. E vão ver se há uma predominância. Tá. Para você estabelecer os padrões. Sim, eu estou falando assim que na minha vida como um todo, eu já tenho uma certa facilidade assim. Às vezes a pessoa pensa alguma coisa, eu consigo pegar o que a pessoa está pensando. Mas eu estava pensando justamente nisso. Agora, o ideal é fazer, primeiro com a pessoa, muitos casos, só com uma. Mas agora... se ter muito cuidado com isso, porque senão a pessoa fica sempre dentro da mesma linha de pensamento, aí fica fácil. Qualquer um já sabe como é que o outro pensa. Tem que mudar. Presta atenção. Esses negócios são delicadíssimos, a gente tem que olhar cada nuance terrível. Agora, quando você tiver problema muito grande, você me fala, que às vezes eu te dou alguma ideia, que eu estudei isso demais. Eu, por exemplo, eu gostava de fazer isso sem falar nada com ninguém. Então, por exemplo, às vezes tinha um professor muito chato, cheio de problema. Então, o que eu fazia? Eu falei assim, não, vou entrar em telepatia com esse cara. Como ele lecionava para mim, às vezes, um ano inteiro, lá para outubro, antes das provas, eu já sabia tudo que ele pensava. Agora, eu sei. Eu não podia falar isso, porque o povo fala, isso é uma covardia, Valdo. Eu falei, eu sei. Eu não falava. Eu sabia tudo. Às vezes eles vinham e falavam assim, nós vamos lá falar com fulano, você quer ir? Eu falei assim, não, porque ele vai responder isso. Eles iam, era tudo do jeito que eu falei. Eu falei assim, não precisa ir lá, fala com o Valdo, que ele sabe tudo, cara. O Valdo já entrou nas vísceras dele, é assim que eles falavam, só para me chatear. Ele entrou nas entranhas dele, ele sabe tudo. Enfim, eles queriam dizer que eu estava no colo do cara. Você está entendendo? O que é que vocês falaram? O caso é o seguinte, o professor é muito chato, então eu via todas as reações dele e começava a analisar, mas muito mais do que a psicologia, meu estilo. Olhava o que é que tinha, o assédio que ele tinha, examinava tudo. Como eu era vamos dizer, de todo o processo da atividade administrativa das escolas, eu sabia tudo sobre a vida da pessoa, o horário dela, o que ela fazia, o negócio todo. Então, o que eu passava? Passava um pente fino na personalidade, que é isso que o nosso, o grande psicógrafo lá, fazia com o povo. Só tinha. É a telepatia. Eu entrei na telepatia dele. Eu comecei a pensar do jeito que ele pensava. Comecei a ver quais as reações que ele tinha. Com o passar do tempo, eu sabia tudo. A telepatia, uma das maiores vantagens que tem, é você entrar no micro-universo da outra pessoa. Às vezes tem vantagem. Você não entendeu ainda? Pois é. Não precisa de ficar com medo que o João não é bom de telepatia.
João, ó, já te aliviei, tá certo? Já te liberei. Professor Valdo, Sim. aqui na B. Na página 9, Fatologia, na primeira linha, as pesquisas para a identificação do nível real da lucidez pessoal. O senhor podia falar um pouco mais a respeito? O problema todo é o seguinte, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, quando mexe com mental soma, evolução, maturidade, igual este hoje, por exemplo, tudo isso visa essas pesquisas. É você ficar cada vez mais aguda, lúcida, hiperconsciente daquilo que você quer. Por exemplo, ó, a Kátia, esses anos todos está seguindo tudo que é que eu falo, essa coisa toda. É uma das que mais sabe aqui como eu penso. Mas ela não viu o valor de saber o que eu penso até hoje. Agora, ela fez uma pergunta aí que ela não sabia o que era. Você está entendendo o que é essa técnica aí, como o negócio é sério? As pesquisas para a identificação do nível real da lucidez pessoal. Você está estudando a minha lucidez pessoal. Agora, eu estudo a sua há muito mais tempo. E outra coisa, você ainda não viu o meu nível, eu vi o seu. Você entendeu isso aí? Está claro, óbvio. Você entendeu isso? Entendeu? A coisa séria é isso aí. Agora, veja, uma das consciências que eu estudo muito aqui, sei das reações, é esse chapa ali, por causa do processo da filosofia dele. Hein? Arlindário, é o Arlindário. De modo que a vida é essa, é por aí. Você entendeu lá, né? Entendeu? Eu tenho gostado muito do seu trabalho. Agora, ó, você ainda tem que diminuir os chutes. Tá certo? Ela ainda tem chute. De vez em quando eu vejo direitinho que é ela que botou lá aquela ideia. Eu vejo que é diferente das suas. Mas, olha, já tem coisa bem avançada da situação, porque agora eu estou começando a passar o material de vocês. Então, a Neida, é bom você ponderar bem, entendeu? Para não chutar. Desconfie toda vez que você tem uma ideia fácil. Você entende? No caso dela, é a desconfiança da ideia fácil. Você está entendendo, né? Essa técnica da ideia fácil que eu estou falando. Isso aí é importante lá no caso. Agora, eu queria até falar isso para ela, porque já melhorou muito. Você sabe o que é o caso da Neida? Eu vou explicar para vocês. Elas estão fazendo o preenchimento daquilo que falta em certos verbetes, quando tem. Aquilo quando a gente pode aumentar 2 itens, 3 itens, 4 itens, etc. Elas estão fazendo isso. E ela tem ajudado muito a Rosa. A Rosa já é mais matemática, ela é mais desconfiada comigo. A Neida é mais livre e solta. Ela ainda não tem desconfiômetro muito grande. Então, ainda chuta. Eu queria fazer uma pergunta, porque assim, uma vez o senhor falou assim, não perder nenhuma ideia, porque pode ser inspiração. Qualquer e agora coisa você está falando de ideia fora, fácil. mas não usa naquilo. Como é que a gente vai... Deixa ela de fora. Ah, entendi. Não usa. São as ideias asides. É aquilo que eu chamo... Como é que eu chamo? Original fetal? Não, tem outra coisa. Não, outra coisa. Látero pensene, que a Mabel falou? Não, pós-fácil dos originais. É isso aí. Porque, sob certo aspecto, o que você está fazendo são os seus originais. Isso é o pós-fácil. Entendi. Você deixa. Só que tem que esse pós-fácil ali é o lateral. Então, é o látero pensene dos originais. O que a gente tem feito é assim, quando a gente tem muita dúvida, porque a gente entra no consenso depois, né? Então, tudo que vai para o senhor está em consenso comigo e com a pessoa que fez. Quando a gente tem muita dúvida... Eu penso que, de vez em quando, ela deve cortar alguma coisa sua, não corta? Eu corto bastante. Mas isso acontece com todo mundo, não é só com ela, não. Eu já sou o segundo corte. A primeira escolha é dela. Tá certo? Mas aí a gente, quando tem na dúvida, a gente deixa numa numeração que o senhor vai escolher. Não, eu sei. Entendeu? Aí... Por exemplo, lá está assim, mais 3, entre parênteses. E às vezes vocês colocaram 6. Isso, eu sei disso. Mas você queria falar? Eu acho que eu posso primeiro. Aqui na página 10, na interaciologia, o senhor fala da interação maturidade cosmoética e maturidade evolutiva. Eu achava que era mais ou menos a mesma coisa. Então, você podia...
evolução e cosmoeticologia, mais ou menos a mesma coisa. Mas, por exemplo, uma pessoa, ela tem a maturidade cosmoética de desperta, a outra tem de evoluciona e a outra tem de serenão. O que você acha? Liquidou o assunto? Mandei para o escambau? Então, a maturidade vai com o nível dela, mas a evolutiva também vai junto, né? A minha pergunta é o seguinte... Nocaute? A pessoa liquidou? pode... Foi para o escambau? Quem fala para o escambau é o Mário. O Mário não está aí. Eu fiquei com uma dúvida, professor. É o checkmate. A pessoa pode ter uma maturidade evolutiva sem ter a cosmoética? Não, né? Isso vai de... Não, aí depende do que é que você está estudando. Por exemplo, a evolução que você está falando é, vamos dizer, lato sensu ou estrito sensu? Se aí também, estou mandando para o escambau de novo. Estrito sensu, a minha lato dúvida sensu. se pode ter maturidade evolutiva de desperto e que maturidade cosmoética de pré-serenão. Tudo que eu disse para você perguntando. na primeira instância foi tudo lato sensu e estrito sensu. A mesma coisa estou repetindo para você. Seja você avalizando a evolução ou avalizando o processo da cosmoética, tudo é estrito sensu ou lato sensu. O que você quer? Por exemplo, o lato sensu já seria do serenão para consciência livre, no mínimo. Agora, o estrito sensu é da consciênsula. Por aí você vai começar a entender. Agora, você pode fazer isso com a maioria das coisas que equivale à conscienciologia. O que equivale à conscienciologia? Nós fizemos. A maioria daqueles megapensênios atributos equivale a isso. Por exemplo, falar em evoluciologia e conscienciologia é a mesma coisa. Falar em cosmoeticologia e evoluciologia é a mesma coisa. E por aí vai. Então, eu fiz aqueles 20 mega-atributos para a pessoa pensar. São os propulsores da evolução. Tudo está mandando você para a evolução. Então, essa interação, eu não entendi onde é que está a interação, se é mais ou menos a mesma coisa. É uma interação. Por quê? Naquele nível, a pessoa já tem o lato sensu daquele nível em cosmoética e já tem em processo evolutivo amplo. Então, por exemplo, vamos supor, a pessoa já chegou num nível que ele evoluciona. Ele já tem a cosmoeticologia do nível do evoluciona, já ultrapassou tudo da mediocridade, da consi vulgar. E do ponto de vista da visão, cosmovisão dele, do cosmos, a realidade dele que tem ali, ele também já está no lato sensu. Ele já está naquele nível. Está começando a entender? Agora, é uma interação. Por exemplo, aqui entre nós, eu não vou citar ninguém. Vamos observar. Tem alguns que estão de pé quebrado com a cosmoética lá embaixo. No entanto, tem uma visão de conjunto impressionante. O que você acha? E vice-versa. E vice-versa. A maturidade evolutiva seria mais essa da cosmovisão. Vísceras versadas, ou vísceras vertidas. Você está entendendo? São as vísceras vertidas. Mas olha, você entendeu isso aí que eu estou falando? Sim. Na verdade, o que eu estou usando não é nem metáfora, eu estou mostrando tudo praticamente matemático aí, com isso tudo que eu estou falando. É ou não é, Rosa? Estou usando a matemática nisso aí, não é bem metáfora. É a coisa. Agora, vocês estão vendo que, querendo ou não, às vezes o latinório vale a pena, a gente não pode fugir disso. O senso restrito e o lato senso. Não, segundo o dicionário, é sentido amplo ou sentido restrito. Certo. E daí? Nós sabemos. E daí? Explicar. O que isso vem? Agora aqui. Sim, é o único instrumento para a pessoa fazer a pensenometria? É um deles, né? Mas não é só isso, não. A pensenometria é a pessoa pensar positivamente 24 horas por dia o resto da vida. Não é isso? Então, o negócio não é só assim, não. A coisa mais séria que tem, já que a gente está falando, vamos clarear aqui mais, é você evitar a todo custo, logo de início, a assim pessoal.
assim, pessoal, eu já falei nisso aqui muito poucas vezes, mas é preciso a gente esclarecer. Assim, pessoal, é você assimilar as bobagens suas do passado e ficar por aí. E não deixar que as coisas novas entrem. Então, a assimilação simpática de você mesmo. Os egoístas todos, a pessoa usurária, o mão de vaca, todos fazem assim, pessoal. Vocês estão entendendo? Hein? Não, a priorismo é um dos aspectos para examinar isso, mas não é a mesma coisa. Então, veja, você tem que ter a assim extrapessoal, que transcende o seu egão. Então, é a hétero assim. Tá certo? Assim você vai ficar muito melhor. Sim. Essa assim pessoal é a que gera a autointoxicação. A assim pessoal é que leva para o processo da Você sabe o que eu quero dizer? A moralidade. É aí que é o próximo. É assim. Que a pessoa fica dentro do ciclo vicioso de si mesma. Hein? O usurário, por exemplo, a usura. Eu já falei nisso um pouco, mas eu nunca fiz verbete. Vocês acham que precisa de fazer? Eu já falei nisso aqui. Eu lembro uma vez que teve uma pessoa implicada conosco lá dentro, que eu tive que explicar isso tudo com calma, mas tinha pouca gente na abertura. Era uma sexta-feira. Lembra? Minha memória está começando a voltar. Estou vendo aqui a cena com o negócio todo. Está começando a ser o que é. Aldo, nesse contexto aí, isso aqui que levaria a pessoa para uma autointoxicação, automimese patológica. Não, isso já é a autointoxicação. O que ele faria, e no caso que ele faz, é ampliar a intoxicação. Então fica pior. Entende? Fica bem pior. Agora, essas coisas ocorrem. Isso tudo é um fato. Hein? Eu vou pegar meu material guardado, alto assim. Vou escrever. Hein? Como é que é a questão que o senhor falou de assimilar com as coisas do próprio passado da pessoa? É aquela pessoa, por exemplo, que ela fez o curso intermissivo. Isso acontece com gente aqui nossa. Por isso que eu andei estudando isso mais no Instituto. No Instituto, no início, muita gente desistiu por causa da alta assim. Eles foram embora. Agora, o que é que você passa? A pessoa vem, ela mesma escolheu, dentro daquele processo do livre-arbítrio, ela escolheu qual seria o pedágio que ela ia pagar. Mas chega aqui, ela se amolda, se aninha, você está entendendo? Se entrega, fica desleixada. Lá pela Santa ela começa a repetir a automimese das coisas todas dela, daquele passado dela recente, que ainda está muito forte em cima dela. E isso é antes do curso intermissivo, você está entendendo? Então, ela desborda, quer dizer, ela vai para o acostamento. Agora, muitos desses acabam viram retomador de tarefa, né, de serviço, do labor dele, ele muda. Com o tempo, às vezes, ele vem. Mas às vezes são exceções, tem uns que não voltam. Agora, esses vão dar trabalho para vocês, na intervenção. É o serviço da intervenção. Qual vai ser o trabalho que vocês vão ter? Eles vão fazer as equipes de socorro. Então, pegam aí 5 de vocês que saíram bem, vão atrás daqueles que desertaram. Então, vão atrás. Não pode ser capitão do mato, tá, amigo? Eu já estou te mostrando desde já. Nada de capitão do mato. Tem que ir gente boa, de alto nível. Você está entendendo? A intenção é positiva. Nada de dar rasteiro ou puxar, fazer puxão de orelha, não. É no nível de entendimento, intercâmbio. O processo todo é assim. Bom, aqui no ar. Isso daí, o que tem a ver com o cacuete que você fala tanto? Faz um paralelo. Isso aí é o cacuetão. Pessoal. Não é caguete, não, tá certo? É cacuetão. Entendi. Vamos entender bem, hein? Como é que a gente diferencia isso, assim pessoal, do cacuete? Assim, pessoal, presta atenção. Cacuete, às vezes, é só
um mau hábito que a pessoa tem específico numa determinada linha de atividade. Um caprichozinho, a tendenciosidade muito específica ali, uma coisa assim. Agora, isso que eu estou falando, não. A autoassím é a hora que a pessoa, por exemplo, igual o nosso amigo lá, ele começou a lembrar, depois que veio para o Instituto, começou a estudar, tiveram as retrocognições, aquele negócio todo, e ele viu que ele foi uma grande personalidade, e aquilo era real mesmo, ele foi mesmo, mas dentro da área do belicismo. Ele começou, então, a ficar cada vez, mudou o modo de ser, até o modo de andar dele mudou. Ele virou o militar que ele era. E, até quando eu vi, ele ainda não tinha melhorado tudo, ele ainda estava ainda cheio de boca torta com essa história. Entendendo? Isso aí é terrível, isso aí é que é autoassím total. Ninguém influiu nele. Tudo porque ele começou a... Entende? Agora, aí, nesse caso, é aquele negócio. Ele ficou pouco tempo na intermissão, né? Ele precisava ter ficado mais, para aprofundar mais as retrocognições dele. Mas ele não sentiu que era o não. Eu sou tal, que é isso? Comigo? Que é isso? Uai! Você está entendendo como é que é? Então, ele ficou pouco tempo, chegou aqui e deu com os burnados. Você entendeu aí a diferença, então? A autoassím, ela é mais profunda e ampla. Agora, cacuete, quase sempre nós estamos chamando, é aquele específico, é um ponto, é uma coisa, é menor. Isso tudo tem. Professor, nessa linha também. A gente não pode, eu não posso mostrar as consciências cobaias que nós temos nisso, porque eu poderia mostrar para vocês, homens, mulheres, tem um monte. Que na prática, dependendo da profundidade do cacuete, ou nem da profundidade, da especificidade do cacuete, ele pode ser tão danoso quanto. Não, porque às vezes você chegou, você está analisando errado. É autoassím, não cacuete. Entende? Muda o enfoque. A abrangência é maior. Você está vendo uma coisa, pensando que é varejo, no entanto o negócio é por atacado, é grande. Como é que é o nome do quando acontece o contrário? É assim, você tem uma projeção, já aconteceu comigo. Eu me vi muito melhor do que eu estou aqui, aí eu procuro trazer aquela postura melhor para aqui. Não é assim, pessoal, mas qual é o nome que você dá para isso? Quando a pessoa se sente melhor? Não, você faz uma projeção. Não, isso aí é um processo de que ela está mais lúcida, ela está mais consciente. Isso, mas aí você tenta trazer, assim, aqui você não é aquilo ainda. É o processo da hiperacuidade. Mas não tem, além de recuperar coisas, assim, você começa a tentar mudar. Isso é recuperar coisas? É a recim. Isso é recim, não tem o nome. Isso aí é dentro do universo da recinologia, como eu chamo. Entende? O outro é dentro da patologia, né? Patologia, que vem para a retopatologia, quer dizer, a patologia do passado, que a pessoa traz para agora. Autoassím, eu já escrevi sobre isso, mas aqui eu já falei poucas vezes. Né? Você comentou essa questão das equipes de socorro para ajudar na intermissão, né? Sim. Isso é o que talvez ocorreu quando você se refere que muitos de nós éramos para chegar um pouco mais cedo, às vezes atrasou entre aspas. Foi igual isso. Aquele nosso amigo, ele devia ter ficado lá mais tempo. Agora, ele mesmo se propôs a vir mais rápido. Certo. Por quê? Ele é o dono de si, ele é o tal. Mas nesse caso que eu estou perguntando, seria o contrário, né? Quer dizer, em função da pessoa estar lá numa equipe de socorro, ela adia um pouco o renascimento. É isso. Tem de tudo. Depende do que é. Agora, aí você tem que especificar cada caso desse. Porque isso é bem o é de per si. Não adianta misturar o meio de campo aí, porque vai ficar mais obscuro. Mas isso é bem o ciclo multiexistencial pessoal, né? Porque às vezes é mais interessante assistencialmente. Agora, gente, tudo isso que nós estamos falando aqui é da holomaturologia. Você está entendendo, Grace? Isso tudo é dentro desse texto. Tudo. Então, o problema da maturidade, a gente precisa discutir isso aqui todo mês. Um dia, só sobre maturidade, isso é que seria ideal. Mas é que tem vários assuntos assim, né? Se a gente for falar, daí a pouco, 31 dias no mês não vão dar, porque tem mais assunto. Não adianta. Então, tem que mudar mesmo. Professor, o que o senhor quis dizer com... A gente não tem que fazer assim, pessoal, e aí o senhor falou da extrapessoal, é isso?
A esta Qual quer é mais dizer positivo? a hétero assim. O que é que seria? A hétero assim é a hora que você vai fazer assimilação com a monja. Então, com Essa é uma com hétero, processos essa é uma boa, não é? Essa mais evoluídos. não adianta discutir, é indiscutível. Todo mundo admite. Até o Flávio admite. Não é, Flávio? Até o Flávio admitiu. O que você queria? Eu queria perguntar, dentro dessa questão das equipes de socorro, você falou isso no curso intermissivo, né, extrafisicamente. Intrafisicamente, há trabalhos semelhantes em que a gente possa estar fazendo esse auxílio? Como é que seria esse acolhimento? Vocês já estão fazendo isso. Uma coisa muito interessante é o seguinte, olha bem, o enumerador está me falando aqui, da moça Maia, que eu não posso falar o negócio, mas eu posso dizer o seguinte. Tem gente, não, eu estou falando para ele também escutar o que é. Tem gente que vem de uma cidade só. Raciocina nisso. Povo que vem de uma cidade só. Então é tudo daquela mesma área. Pensa bem, você, por exemplo, que é lá daquele fim de mundo. Se vem 5 pessoas para cá, que lá vocês se conheciam até pouco. Chega aqui e começa todo mundo a se conhecer. A equipe está formada. Isso tudo foi de caso pensado. Você vai olhar que lá atrás tem um evoluciólogo que fez aquilo tudo e encaminhou todo mundo. Isso é de uma lógica terrível. Não é a paraprocedência que deu a procedência. Você entendeu? Eu não entendi, não. Escuta, vamos supor que a pessoa saiu de Rondônia, bem longe, tá certo? Então, veio um para cá, daí a pouco veio outro, daí a pouco veio outro, daí a pouco veio outro, daí a pouco veio outro. Quando viu, tem uma comunidade de Rondônia aqui. Essa comunidade, às vezes, não foi feita à toa, porque é muito específica. Ela é muito exatinha, muito certa. Aquilo foi feito de caso pensado. Agora, o melhor da história. Você chega lá e pergunta para 5 pessoas, você se conhecia em Rondônia? 3 deles nunca tinham se visto. Nunca. O que você acha? Eu não estou falando nada, que se eu fosse falar, eu ia explicar umas coisas muito maior do que isso, mas não posso, porque tem muita gente aí. Eu fiquei pensando na questão assim, do acolhimento. Né? Eu estou estudando... Como é que é? O acolhimento. Sim. Vamos pensar, você está falando de uma pessoa que fez, durante um bom tempo, essa autoassím negativa, e a pessoa se intoxicou por isso, está Pois é, mas essas 5 pessoas estão fazendo acolhimento. Agora, por exemplo, eu só vou te lembrar uma coisa. Em Rondônia tem muito problema, você sabe como é que é. Se uma pessoa vem para cá, se tem outra que está lá, essas pessoas se unindo vão minimizar um monte de problema. Tudo melhora. Até o problema da informação, até levar o objeto de casa. Não, me pediram para comprar aí, no Paraguai, umas coisas para levar que lá em Rondônia não tem. Então, você podia levar para mim. É na rua tal. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, uma opção de confluência existe dentro do processo dessa comunidade formada por um grupo de trabalho. Do jeito que tem no curso que vocês fazem um grupo de trabalho, sabe como é que é? Dever de casa. O grupo de trabalho é esse aí, 5 pessoas, 5 alunos. Não é isso? Tem vários nomes para isso. Então, aqui, isso tudo acontece. Você está começando a ver que tem sentido isso para você? Sim. Está começando a ver? Então, agora, do ponto de vista extrafísico, vocês vão fazer isso extrafisicamente. Aqueles que se saíram bem dentro de determinadas linhas vão atender aqueles que não se saíram bem dentro daquela linha, porque a pessoa já alcançou o mestrado. Não, amparo de função. É um amparador de função. Por isso que é muito bom. Gente, se uma pessoa começa a ajudar os outros, ela já começa a ser amparadora, quase que automaticamente. Não tem jeito. Agora, o problema é ela alcançar a autolucidez sobre essa condição do amparo de função. Físico, que eu estou falando, intrafísico, material, humano, nessa dimensão. Pensa nisso. Eu fiquei pensando sobre essa questão do acolhimento, da assistência,
Porque, assim, tem algumas questões pessoais que eu estou resolvendo em paralelo para poder ter uma sustentabilidade para começar, por exemplo, um Ateneus. Mas, ao mesmo tempo, está tendo uma demanda, várias questões que estão surgindo, né, com essa questão, e eu estou buscando trabalhar bem a questão do acolhimento, me envolvendo nessas questões da assistência. Eu queria entender como é que isso funciona. Mas você ajuda tudo que você pode. Agora, quanto mais se entenderem, melhor. Quanto mais aprofundar a empatia, o rapport, melhor para todo mundo. Tá. Agora, ó, só para chatear vocês. Vocês chegaram a entender a ideia que eu falei desse neoverbete que eu escrevi agora? Lá, hein? Total. Vocês estão começando a entender, não? Benemérito urbano. Aproveitando isso para... Você entende? O dia que eu trouxer isso aí, vocês vão entender tudo isso que nós estamos falando aqui hoje de uma maneira mais avançada. Eu queria só aprofundar, porque a questão que eu ia perguntar antes disso é que surgiu o debate, né? Era sobre a questão da gratidão, né? Que eu estou estudando isso. Pois é, isso aqui é o benemérito, é um problema de gratidão e um processo de geopolítica. É a gratidão com a geopolítica. É uma das coisas mais raras que tem para você casar. O verbete da gratidão, você classificou ele dentro da holomaturologia, né? Da mesma forma desse verbete aqui. Aí eu fiquei pensando, você coloca um ciclo vivencial, né, da gratidão. Primeiro o reconhecimento, depois a expressão sincera e depois a retribuição. Aí eu queria entender como a gente aprofunda esse processo, o que é mais importante, como aprofundar essa questão da maturidade, da holomaturologia na gratidão? Olha, e depende das suas deficiências. Quais são as suas carências? O que você precisa mais? Ataque primeiro aquilo que você precisa, para você poder entender os trinômios, polinômios, essas condições. O melhor que faz é isso. Veja primeiro qual é a sua deficiência. Com bastante autocrítica. Porque nessas condições, ou sobre esses temas, todos nós temos deficiência. Porque isso aí, holomaturologia, é um processo de serenologia. Holomaturologia e serenologia seriam sinônimos. Nós, como somos pré-serenões, nós somos pré-holomaturos, maduros. Você está entendendo? Nós somos pré. Ninguém aqui ainda tem, vamos dizer, doutorado em maturidade consciencial. Ou tem? O Lógico, talvez, ali a Lindário, o Arlindário. O que eu percebi, assim, quando eu comecei a estudar a questão da gratidão, eu vi que, inevitavelmente, tinham que trabalhar uma série de aspectos, de deficiências. Por isso que dá holomaturidade. Escuta, uma pessoa que tem, de fato, com autenticidade, sinceridade, gratidão, ela tem uma série de reações pessoais, cosmoéticas, de assistência, que o vulgo não pensa nisso. Uma pessoa vulgar, o homem da Robex, aquela mulher que, entendeu, muito medíocre, vulgar demais, ela não pensa na coisa daquela. Então, a gratidão é filigrana, já caminhando do mental soma elevado. Você entende? Agora, outra coisa. O que é sério nisso, que é bom a gente entender, é o seguinte: uma pessoa que é grata, ela chega mais próximo do serenão, ela chega mais próximo do evoluciólogo. Uma pessoa que é ingrata, ela nunca vai chegar. Ela vai ficar sempre por baixo. Não dá certo. Tem vários impedimentos que ela mesmo não alcança. Ela mesmo põe na frente. Ela não deixa, ela trava, é um travão. A ingratidão, gente, é um travão violento. Pensa bem, uma pessoa que é ingrata, ela às vezes ela vai fugir de uma coisa na hora que às vezes ela precisa ter o contato novo. Como ela deixou aquilo mal parado no passado, dentro dela aquilo está mal parado. Foi como uma ferida mal fechada que ela deixou de qualquer maneira. Aquilo não ajuda. Você está entendendo? Não dá certo. Gangrena. Por isso que o processo da gratidão é sério. Agora, eu acho que o nível de gratidão, ou
a qualificação da gratidão em alto nível ainda não foi bem estudada em parte nenhuma, nem na filosofia, viu, Adriana? Eles não estudaram. A psicologia também ainda não estudou isso. Pouca coisa, muito pouco. Nem também as canções populares. Ingrata, me deixou, aquele negócio todo isso não resolve. Mas o que é? Valdo. Obrigada. Não, tu é burra hoje, não é possível. Olha só, mas a pessoa pode ter gratidão de um lado e ingratidão do outro. E aí? O que você quer dizer? Porque você quer dizer que uma pessoa está devendo a outra do mesmo jeito que a outra está devendo ambas? Não. O que é? É que você disse assim, a gratidão ela pode ser específica de alguma coisa. Não, o problema é o seguinte, então, gratidão é o seguinte, a maioria das pessoas não entende nem o que é gratidão. Esse aqui é o meu princípio, acabou. Então, a maioria do povo que está falando em gratidão aí são ingratos. São egoístas, são vaidosos, então, são orgulhosos, passam da conta. Isso que ela falou é o guia cego, né? Tem gratidão aqui e tem gratidão ali. Não, é pseudo-gratidão, ou percentual de gratidão. Para alguns, um tem uma gratidão de bicho, o outro está começando a deixar de ser de bicho, mas todos os dois ainda têm. Então, é 0 ou 100, eu tenho ou não tenho? Não é 0, 100, tem um percentual, você pode colocar o seu, do jeito que você achar bonito. O problema é seu. Você tem liberdade de escolher o percentual para você. Mas não é bem assim. Agora, o que eu quero é que vocês entendam o que a gente quer dizer com o processo da gratidão. Nós já trouxemos o verbete aqui, já debatemos isso, criou até problema no dia. Pois é, mas agora o problema todo é pensar nisso. Agora, o caso do benemérito urbano é o casamento da gratidão com a geopolítica, que é uma coisa que você não vê. Eu estive procurando meus livros de política, aquelas coisas todas, para ver os caras, né, com os filósofos da política, entende? A filosofia política, não achei nada, nesse nível que eu estou falando. O que explica mais a gratidão em alto nível é que a pessoa, ela entrou no seu caderninho e nunca mais vai sair. O seu caderninho e nunca mais vai sair. Esse caderninho que eu estou falando é o azul, não é o negro, não. Entendeu? Então acabou. Professor. Agora, ó, com as retrocognições, isso fica em nível agudo. Mas vocês têm que chegar lá para entender. Fica em nível agudo. Então, por exemplo, não adianta vocês falarem o que for, a gente tem que perdoar, eu tenho que passar por cima, porque tem aquela minha gratidão antiga, que é um verdadeiro estigma dentro de mim. Isso é a gratidão. Não é ingratidão, é gratidão. Aí a relevância. Vocês estão começando a entender, não? Esse perdão do Senhor. O que eu chamo de gratidão? Se tivesse um jeito, era o caso de mudar isso. Porque a gratidão já está muito prostituída. O que eu quis Você dizer. entendeu isso ou não? Hein, ô Grace? Você está entendendo? Ela vai localizar o negócio. O que é que tem? Então, agora, o pior não é isso. O pior é a hora que a pessoa é ingrata com a própria mãe, sendo que ela já vinha sendo ingrata em muitas outras vidas com aquela mesma consciência. Isso é que eu tenho visto na minha vida, mas é de chorar. Não é de lastimar, é de chorar. Não é de deplorar. É de dar um surto psicótico. Você está entendendo? De pena. É um negócio que é aquilo que eu chamo do compadecimento. Chega num ponto que o compadecimento implode. É terrível. Você não vê saída para aquela pessoa ainda, certo? Ela não dá nem abordagem para você expor para ela. A postura de gratidão, ela reforça a relação com o amparador. E a ingratidão com o assediador. Total. A gratidão, ela é uma vacina contra a competição. Não é só isso. Entre gratidão e gratidão, às vezes há uma fibra muito tênue. O amparador
ele chega para expor isso e ficar tudo claro. O assediador vem para obscurecer, pegando aquela fibra para ficar na ingratidão, para a pessoa piorar. Sentir mal. Aí vem aquilo que eu falo, aquela corolário de loucuras. Como é que é? O melindre, suscetibilidade, cotoveloma, competição. Você está entendendo? Tudo isso. A competição, quer dizer, uma forma de sair da competição é você colocar gratidão. A hora que você bota gratidão, você sai da competição. Se você falou em gratidão, está sendo sincero, você começa a ficar iluminado. Vem luz, tem luz. Acabou a noite. Nasceu a alvorada na cabeça da pessoa. Então a gratidão é um negócio terrível. Como força, como veículo de acerto. O que você queria, Luiz? A gratidão não expressa é um nível menor de gratidão ou não necessariamente? Se eu tenho a gratidão, aquilo sai pelas minhas energias? A gratidão, ela precisa de ser explicitada dentro da própria pessoa para ela entender o nível de gratidão. Mas uma gratidão, ela não resolve você resgatando o dinheiro que a pessoa estava te devendo, você chega lá e pagou. Isso não pagou tudo. O problema é o ato que foi feito que desencadeou o processo da gratidão. Se esse ato tem uma qualificação elevada, fica tudo mais sofisticado, mais complexo. Mas isso tudo intraconsciencialmente, não tem que necessariamente a pessoa... Tem, mas também tem um processo extraconsciencial, porque tudo aí vem de dentro da consciência para fora. A coisa é séria. Gente, eu vou responder aqui, que eu estou com 7 aqui para... Quais as evidências que mais denotam que uma consciência não possui inteligência evolutiva? Uma pessoa, por exemplo, que comete um crime maior, qualquer dolo um pouquinho maior, mais expressivo, mostra que ela não tem inteligência evolutiva nenhuma. Qualquer dolo. Agora, por exemplo, existem uns dolinhos, né, que assim não são tanto, porque às vezes é malcriação e outras coisas mais, não é bem assim. Né? É o cara que furou a fila, é tudo errado, é falta de cosmoética dele. Mas nós não podemos falar que seja um homicídio. Já um homicídio, não, já mostra que a pessoa não tem inteligência evolutiva nenhuma. Levante-se em conta que não se pode cometer estupro evolutivo. Como agir quando alguém vem até nós perguntar sobre alguma forma de trabalhar com assistência e nós percebemos que a pessoa apenas pode trabalhar com TACOM, pois não estudou para a prática da TARES? Fala com ela para fazer a TACOM quando for possível, cada vez mais, que ela começando a fazer muita TACOM, ela vai chegar na TARES. Agora, se ela aperfeiçoar a estrutura da TACOM, ela chega também na TARES. Então, a primeira coisa que você deve falar para a pessoa, escuta bem o que eu vou falar. Você fala assim, olha, TACOM é quando a pessoa chega e tem uma sujeira e os mosquitos tudo em cima. Então, ela chega e afasta os mosquitos. Ela vira as costas, os mosquitos voltam. Isso é TACOM. TACOM é quando a pessoa está precisando lá, o necessitado está com o pé dele, está tudo alterado. Então, o que a pessoa faz? Em vez de dar um par de sapato, dá o pé esquerdo, que é aquele que está machucado. Não dá o direito junto. Isso é TACOM. Com isso, então, a pessoa vai começar a entender que ela está fazendo uma coisa pela metade. Ela, então, você fala para ela assim, eu não quero, nem desejo, nem estou estimulando você a deixar o que você faz. Não. O que eu quero é que você, pouco a pouco, passe do curso primário para um curso secundário mais avançadinho. Só isso. Com isso, a pessoa vai entender o que é TACOM e o que é TARES. TACOM, você tem que falar também, uma terceira condição que você pode dizer, que é uma coisa fácil. Por quê? Todo mundo faz TACOM e pode aparecer, ela vai para um nicho de santidade. Ela está fazendo média com os outros. Agora, TARES já exige mais a sua inteligência. Se você não tem muita inteligência, não deve fazer TARES. Então, só de falar isso já mexe com a pessoa.
Se você não tem muita inteligência, deve ficar com a Tacom, que essa faz média, é mais fácil, é mais simpática. A outra é mais difícil, exige mais e não faz média, porque mostra a verdade. Você tem que saber mais para falar a verdade e defender a verdade. Então, com essas 3 coisas, a pessoa acaba... Se ela não muda nessa semana, daqui 5 anos ela vai pensar no que você falou. Aquilo não vai, ela vai ficar encasquetada. Enfim, você vai colocar bicho de goiaba na cabeça dela. Isso vai ser bom. Poderia falar mais sobre a dupla evolutiva, sobre o amor, a paixonite, o simples gostar da afetividade, da atração apenas sexual e da assistência, e sobre as diferenças intelectuais, energética e evolutiva? Olha, seria bom você pegar o meu manual da dupla evolutiva, principalmente a parte final do livro que tem lá, uma listagem de 45 e outra de 60 itens. Dá uma lida ali que você vai entender tudo que nós estamos falando aqui. Antonimologia, item 3, desfazimento da coesão holossomática. Antonimologia, desfazimento da coesão holossomática. Nascemos com essa coesão? Caso seja assim, o desfazimento da coesão, se não ocorreu antes, ocorre quando envelhecemos? Como? Se sim, isso é um paradoxo da holomaturologia, não? O problema todo é o seguinte, vamos entender. Você quer estudar o desfazimento da coesão holossomática. O que significa isso? Quando a pessoa está harmonizada consigo mesma, ela tem o holossoma equilibrado. Tudo dela funciona bem. Se ela começa a não ter maturidade, ela fica desequilibrada, o holossoma vai para o espaço. Então, acaba a coesão. Agora, quando, então, ela desfaz a coesão do holossoma, é porque a imaturidade tomou conta dela e ela voltou para a automimese. Quer dizer, ela começou a repetir os erros dela do passado. Então, a pessoa só melhora e aumenta a coesão dos seus veículos de manifestação, o equilíbrio intraconsciencial dela, na hora que ela alcança mais equilíbrio da maturidade. De modo que por aí nós vamos ver. A situação é como eu disse, não é só paradoxo, o processo é antonimologia, é o desfazimento da coesão holossomática, que é a falta da maturidade. Os amparadores fazem com que as consciências extrafisicamente ligadas à conscienciologia encontrem a conscienciologia no intrafísico? Sim, aquilo que eles podem. Eles fazem a tarefa do esclarecimento. Para a maior parte do povo que fez o curso intensivo, qual seria a melhor tarefa do esclarecimento? Encaminhar a pessoa para ver que aqui tem gente que fala em curso intermissivo, que ela fez. Não é isso? Então, o processo da conscienciologia já foi feito tudo de caso pensado. É um curso, vamos dizer, extracurricular do curso intermissivo. A conscienciologia é isso. Eu falei isso desde o primeiro dia do Instituto. Na página 12, item cognição, não importa se o assunto é antipático ou rebarbativo. Poderia aprofundar as questões atinentes às rebarbas de se trabalhar contra o belicismo? O problema todo é o seguinte. A primeira coisa é a seguinte. Para começar a trabalhar contra o belicismo, a primeira coisa é afastar os bagulhos energéticos. Agora, os bagulhos, eu não estou dizendo apenas na hoploteca, não, que é a coleção de armas. Não, não é isso. É tudo. Então, por exemplo, se uma pessoa quer acabar com o processo de belicismo, ou a mim, me corrige se eu estou falando alguma bobagem, que você é doutora no assunto. A primeira coisa que a pessoa deve fazer é desfazer da sua biblioteca de guerra, que geralmente ela tem. Pode olhar que é batatófilo. Então, manda a sua biblioteca de guerra para a holoteca nossa. Porque se amanhã ela precisar de fazer uma pesquisa, está aí, não tem problema, os livros dela vão ficar aí. É fácil para fazer a pesquisa, entende? Mas ela não deve ficar com aquilo. Então, os primeiros bagulhos, eu acho que devia de atender a biblioteca pessoal da pessoa. O que você acha? Fala aí a sua opinião, que você já estudou isso muito.
Valéria perguntou se eu tinha biblioteca belicista, né? Eu estava comentando que, em uma ocasião, eu comprei num sebo, tem muitos anos isso, tá? Comprei num sebo o livro do Hitler, no Mein Kampf, me deu curiosidade, quero ler isso. Eu nunca li, e tinha aquela coisa horrível na minha estante durante muito tempo. Quer dizer, nem lia, mas deixava aquilo na estante do quarto, né? Nem na estante do escritório. Pois é. Então, agora, veja, os livros que são comprados no sebo, eles são bagulhos energéticos, quando a pessoa está mal intencionada. Então, os assediadores já deixam isso tudo, porque aquilo ali é um elemento de vínculo e de contato. Vocês estão entendendo? O mais engraçado é uma perfeição, se for estudar o problema da energia nas coisas, o povo estuda. Eu comprei esse livro numa feirinha, na igreja anglicana ali de Botafogo. Olha que coisa. Mas agora, veja, era o Mein Kampf em inglês, né? Tem aquela coleção de guerra, daqueles 30 livrinhos de tudo quanto é tipo. Não, que tem tudo, é um monte deles, mas que seja só 30 deles. São terríveis. Agora, tem tudo ali, os grandes generais, os marechais, os aviões mais mortíferos, aqueles que matam mais, a melhor metralhadora que tem, aqueles negócios todos. Nós temos essas coleções, tudo aí embaixo, de propósito. Agora, o melhor da história, nós também temos na holoteca as instruções, por exemplo, do sargento, do capitão, aquilo que tem, que é um processo de tática e estratégia. Você sabe que nós temos isso, né? Eu pedi para a gente que deixou o processo de medicina para trazer para mim. Eles me deram. Tem coisa superior a tudo aquilo que você trouxe. Você está pensando que o senhor era fora de série? Não é, não. Tem coisa anotada pelo cara que se tornou capitão. Como é que foi? As coisas todas que tem. Aquelas coisas que eu trouxe eram do meu pai. Mas meu pai não era uma... por incrível que pareça, eu acho que ele era mais doce. Era mais doce que... Pois é. Era mais doce. Então, ele agora, tinha... esse lá, não. Lá tem com o suor do militar. Entendeu? Nós temos tudo aí. É de propósito. Arma é uma coisa que nós podemos. Nós não vamos ter uma coleção de arma. Mas você pode estudar o que é, você tem que saber. A holoteca tem que ter isso. Agora, a holoteca é uma das coisas que nós não temos. Você não vai... Você já pensou? Nós temos tanta terra aqui, né, como diz o povo, a gente traz e coloca os blindados todos feitos, do Urutu até o último, todo tipo de metralhadora. Que loucura. Na página 12, item, então, não importa se o assunto é antipático ou rebarbativo, presta atenção. O problema é acabar com isso. A gente tem que estudar. Se nós não estudarmos o que não presta, como é que nós vamos dar valor para aquilo que presta? O senhor disse que o esponja equivale à isca inconsciente. E às vezes é pior. Qual que é o pior? O que vocês acham? Alguém quer responder? O que é o pior? A isca inconsciente ou esponja? Vocês veem muita diferença? Conforme o caso, eu não sei qual que é o pior. Então, o professor me avisou no arco voltaico que eu sou esponja. Sim, eu lembro, eu te falei. Sendo assim, eu posso tirar vantagem disso, mantendo a pensanidade cosmoética e servindo de exemplo para as consciências escadas? Sim, só que você tem que ser uma isca consciente. Se não for, não. Agora, você é esponja. Por quê? Tudo indica que você está caminhando para desenvolver cada vez mais a condição do ectoplasta. No caso dele é isso, eu vi ele aqui. Então é necessário dar um jeito de caminhar com isso. Agora, eu vejo também outra coisa que eu não te falei, mas agora eu vou te falar, ninguém está sabendo que eu estou falando com você, só você que sabe que eu estou falando com você aqui. Online é uma beleza do jeito que eu falo. O problema todo é o seguinte, você é dos caras que faziam muita pergunta para mim aqui. E eu estou vendo que as suas perguntas melhoraram muito. Quer dizer que você está estudando, de modo que você deve deixar de ser isca energética inconsciente para ser isca energética consciente. Com isso, você vai ser uma esponja assistencial, em vez de ser uma esponja patológica, como você tem sido muitas vezes. Vê se me entende o que eu estou falando. Esponja patológica é uma coisa. Esponja dedicada à assistência é outra muito diferente. Vocês estão entendendo, né, o nível disso? E ele, ele melhorou muito nas perguntas dele. A gente vê que ele está muito interessado nos estudos. E eu vi que ele acabou vindo aí, no arco voltaico. De modo que ele entende o que eu estou falando. Afinal de contas, o nome dele está ali.
Não, e aí é aquele negócio. E agora vamos ouvir Piquenique Trágico, que alguém sabe quem, muito embora eu não falo quem, e por aí vai, fala a opção de quem, que alguém sabe quem. E aí, Piquenique Trágico, que alguém oferece a alguém, mas a frase clássica é essa, Piquenique Trágico, que alguém oferece a alguém e esse alguém sabe quem. Vocês estão entendendo? É o Piquenique Trágico. Veja bem, a música. Então, os nossos, por favor, nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje, 17 votos online, 10 perguntas respondidas online, 26 perguntas presenciais, 66 assinaturas no livro de presença, 11 praticantes da técnica da INVEX, 3 voluntários da Sinvex. Não teremos recados hoje, temos 12 verbetes para votação. Alta abrangência, autotortura, esbanjamento consciencial, fator ambíguo, linguagem corruptora, linguagem mental somática, mega retrocesso, mega tolice indefensável, micro-universo intransitável, papel social, para estação de trabalho e previsão da autossobrevida. O verbete vencedor para amanhã é linguagem mental somática com 10 votos. Obrigada e boa tarde a todos.